Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à segunda chamada. Oportunidade para você que não pôde estar no último sábado, quer ouvir de novo, ou amigos da nossa igreja que querem acompanhar aquilo que a gente tem conversado aqui no Jovens. Deus te abençoe, espero que esses nossos encontros, mesmo que virtuais, estejam sendo úteis para a sua vida e que você possa continuar a crescer em graça e conhecimento. Vamos lá. Hoje a gente começa uma nova série chamada O que Deus Quer, em que a ideia é olhar com calma para direções específicas que Deus dá para as mais diversas áreas da vida, daquelas que são mais pessoais até as que dizem respeito ao relacionamento com outros. A gente quer pensar sobre as palavras do Pai, que é bom e quer bem. A gente vai se perguntar e perguntar para o Senhor o que Ele quer de mim, ou em mim, como homem, mulher, profissional, filho, irmão, servo. É uma série que é tão abrangente quanto específica. Recentemente eu comecei a ler um livro que prometia ser muito legal, mas deixa eu te dizer que não é, né? O título era Por que o Sinai Ainda Importa? Uma referência clara ao Antigo Testamento, com foco na parte que Israel ainda está no deserto. Mas apesar de tudo, do livro não ser exatamente o que eu esperava, o primeiro capítulo trouxe uma ideia bem interessante, ou talvez uma provocação. Pensa comigo, você é Deus. Você acabou de libertar o seu povo da escravidão no Egito. Foram 400 anos sofrendo na mão de inúmeros faraós, capatazes que pouco se importavam com as condições oferecidas e ritmo de trabalho. Os abusos físicos eram rotina. Esse povo não lembra muito bem quem você é e nem o que você quer. Cada aspecto da vida privada e comum é muito mais egípcio do que qualquer outra coisa. Então chega a hora em que você, Deus, decide dar um fim nisso. Você escolhe um líder, envia pragas, faz um monte de milagres e finalmente os tira de lá. O povo acabou de sair daquela terra maldita. Não sem antes. Você também moveu o coração dos egípcios para eles entregarem prata, ouro e pertences valiosos como uma espécie de indenização coletiva. No processo do êxodo ainda, você para o Mar Vermelho, faz a nação inteira atravessar com pés secos. O pessoal está exausto depois de caminhar pelo deserto, cansado de ter vivido tantas emoções e desgastado de carregar peso. É importante notar que nem tudo são flores. Mesmo que você tenha suprido cada necessidade, o povo reclama de fome e sede. Chega ao ponto até de dizer que era melhor morrer no Egito. Eles perguntam, você nos tirou do Egito para isso? Para morrer aqui no deserto? Era melhor ficar lá. Você faz pão doce cair do céu, chamado maná, e depois carne. Na sequência, tira literalmente água de pedra. Durante o dia, faz surgir uma coluna de nuvens, e de noite, de fogo, para eles não se perderem. Tudo bem? Nesse momento, eles estão acampados aos pés do Monte Sinai. Se você fosse dar alguma coisa para eles, o que seria? O que você faria com esse pessoal? Que apesar de tudo, você os ama e quer o bem deles. Qual seria a sua primeira medida oficial com esse povo recém-libertado? Que presente, que bênção, que desejo você cederia, daria, cumpriria, ouviria deles. Ok, agora esquece que você é Deus, volta para o mundo normal. Você é você, com todas as bênçãos e traumas. Deixa eu te dizer o que Deus dá a eles. Deus entrega a lei. Mais especificamente os 10 mandamentos. E o que vem à mente quando você ouve a palavra lei? Deixa eu te dar alguns dos sentimentos que a gente ouviu no sábado, mas meus também. Algumas palavras que vêm desagradável, irrelevante, primitivo, duro, patriarcal e talvez até estraga prazer. Não precisa ser super crente nessa hora, tá bom? Normalmente a gente olha para uma lei e vê, beleza, ela organiza as coisas, mantém a ordem no mundo, mas ela limita, né? Pior do que ganhar meia no Natal ou de aniversário é receber lei, limites, ordens
como presente, certo? Eles acabaram de sair do Egito. E eles recebem um monte de ordem. Esquece o significado de cada um dos mandamentos. Foca na sensação. O fato é que o sentimento e a sensação de lidar com a lei é bem diferente do que elas representam na cabeça de Deus. Dá até para se imaginar no lugar de Moisés. Senhor, não é essa parte que o Senhor nos abençoa. Dá descanso, pelo menos. A viagem foi longa. Será que é justo sobrecarregar com um monte de regras esse povo quando eles acabaram de provar a liberdade? Não dá para esperar, não. Diante disso, uma coisa fica clara. A nossa perspectiva e expectativa do que é, para que serve, o que produz a lei de Deus, é bem diferente do que ele pensa sobre o tema. Verdade seja dita aqui. Porque Deus podia fazer qualquer coisa por eles. Qualquer coisa mesmo, tipo dar dinheiro infinito, teletransportar para a Terra Prometida. Milagres que ele faria no estalar de dedos ou no piscar de olhos. Mas não. Deus, na opinião dele mesmo, faz melhor. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 47, diz assim: elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. O que esse versículo quer dizer? Ele está se referindo à lei como palavras, tá bom? Todo esse conjunto de regras, leis, princípios, mandamentos, ordens. Essas palavras, a lei, as ordens, tanto preparam o povo para entrar na terra prometida, quanto são bênção em si mesmos. Agora, por que a gente tem uma impressão tão diferente da lei de Deus, os princípios dele, os valores dele, das ordens dele, das ordenanças, do que ele tem disso tudo? Eu queria trazer alguns motivos aqui que são verdadeiros riscos e ameaças que frequentemente nos fazem não apenas desvalorizar os bons princípios de Deus, como se voltar contra eles, desvalorizá-los. A gente tem uma compreensão completamente oposta a Deus sobre a lei, porque tem noções falsas sobre o que é liberdade. A gente vive um tempo cujo objetivo máximo é ser independente. Independente financeiramente, emocionalmente, pessoalmente, de tudo e de todos. O problema é que isso virou um ídolo contemporâneo, em que qualquer coisa que soe minimamente como um não, ou não agora, parece uma camisa de força. Mas veja, essa noção de liberdade absoluta e restrita é mundana, é carnal e destruidora. Deus dá a lei como um presente para a gente livre, para que eles permaneçam assim. É a lei de Deus que evita que eles voltem a ser escravos. Perceba, não é à toa que no livro de Juízes, um pouquinho mais para frente, já quando eles habitam na Terra Prometida, que Israel sofre na mão dos outros povos. E nesse livro, por exemplo, na história de Gideão, eles têm que malhar o trigo escondido, porque senão os inimigos tomam deles. E é por isso que lá, uma expressão repetida várias vezes ao longo do livro: naquele tempo não havia rei. Várias vezes, ao longo do livro diz assim: naquele tempo não havia rei. Não havia rei, não havia Deus, não havia quem mandasse neles e eles obedecessem. Isso só vai melhorar, por incrível que pareça, inclusive, quando Saul, Davi e Salomão chegam na história. E junto com eles, a observância na lei, o relacionamento com Deus é restaurado. A gente tem uma compreensão completamente oposta a Deus sobre a Bíblia por conta da nossa escravidão, da nossa própria vontade, a que a gente se submete. O problema é que eu só me considero feliz e livre quando eu estou fazendo o que eu quero. E isso é ruim por vários motivos, mas um específico agora. Porque a nossa vontade muda muito. Depender dela para encontrar sentido na vida e dar alegria no coração é um eterno correr atrás do vento ou se colocar na roda de hamster sem fim, em que a gente nunca chega lá nesse patamar de paz permanente e realização plena. Não é à toa que Heath Ledger, Amy Winehouse e Robin Williams, tendo tudo o que a gente considera tudo, tinham certeza que não tinham nada. Nada que valesse a pena viver. Para você que talvez não lembra ou não saiba, eles se mataram. E todos eles eram referência. Os melhores nas suas profissões. Destaques, não só
num contexto pequeno, próximo, mas no mundo inteiro. Tiago, pensando sobre os nossos problemas, capítulo 4, versículo 1, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A conclusão dele é simples. A gente tem tanto problema nessa vida porque deseja mal e mal, com L e com U. A gente deseja o que é mal por natureza, que destrói, que faz mal, que é maligno. E a gente também deseja mal as coisas. Mesmo aquilo que é bom, a gente quer intensidades ruins, em momentos ruins, de uma forma ruim. A gente tem uma compreensão completamente oposta a Deus sobre as leis, ordens divinas, por conta do nosso coração rebelde. A gente sabe que a queda do pecado afetou quem nós somos como seres humanos, mas a gente nem sempre percebe o que significa na prática. Parte do porquê a gente tem tanta resistência à autoridade de forma geral pode ser explicada a partir disso. É verdade, existem inúmeros líderes ruins, chefes péssimos, pais terríveis, pastores indignos, que todos eles contribuem para essa percepção. Mas esse tremelique interno, só de ouvir a palavra lei ou pensar em mandamento, não vem de cima, vem de dentro. No mesmo lugar em que o pecado afetou profundamente. Saul é rejeitado como rei porque ele rejeita a palavra do Senhor. 1 Samuel 15:23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele, Deus, o rejeitou como rei. Deus leva a sério essa postura da nossa resistência aos princípios dele. A gente tem uma compreensão completamente oposta a Deus sobre os mandamentos, porque a gente tem prazer nas coisas erradas e é discípulo do mundo. É o que Paulo confessa em Romanos 7,18. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, pois o desejo que tenho de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. O problema é que o nosso gosto está invertido. Todos estamos sendo formados à medida que a gente vive. A pergunta é por quem e para quê. Dallas Willard, um autor bem legal, que, para ser sincero, escreve de um jeito meio confuso às vezes. E aqui, eu já sei que eu critiquei o livro e agora estou falando do Dallas. Mas é verdade, tá bom? Eu também não sou nenhum grande escritor, beleza. Mas o ponto dele é que todos nós somos discípulos. É que o discipulado de Jesus, ele vai nos construindo, formando à medida e à semelhança do próprio Cristo. O discipulado do mundo, ele nos desforma, destrói. Ele vai deformando quem nós somos, não a imagem de Jesus, mas do mal. E a gente não percebe isso. A quantidade de influência a qual nós somos submetidos e nos submetemos, o impacto disso em quem nós somos, principalmente aqui nos nossos desejos. Parte do que significa ser cristão ou maduro espiritualmente é ter os desejos e satisfação refeitos. Todos nós gostamos de coisas que a palavra de Deus diz que são ruins, porque eu sou ruim. E à medida que eu reconheça isso, abandone essas coisas, fuja dessas oportunidades e clame por transformação, nada vai mudar. E a gente se vê naquele mesmo ciclo do livro de Juízes que eu citei, em que a gente faz escolhas ruins, sofre as consequências delas, clama por livramento a Deus, Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou perdido. Deus vem com a sua bondade e livra, e aí, não tanto tempo depois assim, eu faço escolhas ruins, eu sofro consequências dolorosas, clamo pelo livramento divino, Deus na sua misericórdia livra, cuida, restaura. E aí, escolhas ruins de novo. É a rotina ioiô. Talvez essa seja a sua experiência, mas você certamente já viu também. Gente que vai e volta da igreja. Mas cada vez é um pouco mais difícil, um pouco mais pesado. E os traumas pesam cada vez mais. O que Deus quer com os mandamentos é trazer salvação para os perdidos, liberdade para os cativos e sentido para a nossa vida.
Eu queria investir os próximos minutos pensando em um texto só, que meio que resume o para que serve o que a gente chama de Bíblia. E o objetivo de todo e qualquer mandamento, princípio, ordem, valor, ordenância que a gente pode encontrar por lá. Abre sua Bíblia, liga ou ouve só. Deuteronômio, capítulo 4, dos versos 5 ao 9. Diz assim: Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra da qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecê-los e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa nação é grande e um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como essa lei que estou apresentando para vocês. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Conservem-se na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. O que Deus está ensinando sobre a lei aqui? O que Ele quer que eles pensem sobre ela? Primeiro, Deus está ensinando, sem dizer diretamente, mas perfeitamente, de forma compreensível, que os mandamentos são bênçãos. Que o melhor que Ele poderia dar, e Ele não faz qualquer outra coisa que não seja boa e perfeita, foi trazer a lei. Então, mais do que direções gerais, o que Deus quer, o caprichos de um soberano indiferente, cada versículo da Bíblia nasce do coração de um Pai amoroso. Que Ele traz, a lei traz, os mandamentos trazem sabedoria para decidir e discernimento para a vida. Cada pedaço da lei é um presente. Ele quer que o povo entenda que é bênção. Que as pessoas ao redor, que as nações estrangeiras que têm inúmeros outros deuses, mesmo aqueles que não creem em nada do que eles creem, vão olhar para a vida deles e dizer: vale a pena. Que até os ímpios e os perdidos vão ver como é boa a lei de Deus quando os filhos dele levam a sério. Verdade ou não? Verdade ou mentira? Que as nossas vidas teriam tido menos traumas e problemas se tivéssemos sido mais obedientes a Deus. Lembra do namoro de julgo desigual, de ser irado, de ter ficado afastado da igreja, de ter cedido a vícios destruidores, entregue o coração a coisas e pessoas que ocuparam o lugar de Deus, de não ter tido o descanso o sábado, de ter até assassinado no coração. É isso. Parte considerável do nosso tempo hoje é correr atrás do prejuízo passado, evitar consequências de escolhas ruins e lidar com frustrações que frequentemente são resultado de olhar para o outro lado, tendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha frente. Verdade ou mentira? Que a nossa vida teria menos traumas, menos tragédias, menos tristezas, se a gente tivesse amado mais a Deus e a lei dele. Não quer dizer que toda vez que a gente tem dificuldade é porque a gente esqueceu o mandamento. E não é porque a gente tem dificuldade que Deus está punindo. Ele usa as situações e as permite frequentemente para o nosso crescimento. Mas vamos combinar que algumas das piores coisas da nossa vida poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse estado mais perto de Deus. Ninguém está te vendo nem te ouvindo. Pode não parecer, mas os nãos de Deus são sims porque realmente tem valor. E fugir disso é se destruir. Veja, existem apenas dois tipos de pessoas no mundo. Os que dizem, seja feita a sua vontade. E os que falam em alta voz, assim será feito. Orgulho. Rejeitar a sabedoria de Deus. É isso. É verdade que crescer significa assumir mais e mais responsabilidades, para que a gente se torne cada vez menos dependente dos nossos pais. O crescimento espiritual, porém, é o contrário. O objetivo não é depender menos de Deus. Amadurecer é precisamente ouvi-lo mais.
obedecê-lo mais ou não. Deus também está ensinando que os mandamentos dele são inteligentes. O texto fala que os povos ao redor teriam inveja da sabedoria deles. Não seguir a lei, portanto, é burrice. E eu estou falando lei aqui, mas lembre-se, leia e ouça como mandamentos, princípios, versículos, valores, ordens de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O objetivo da lei, dos mandamentos, dos princípios, não é acabar com a festa, terminar com alegria, mas permitir de um jeito que vale a pena, para que a gente não desperdice essa vida. O ponto todo aqui é fazer Deus conhecido. A colega de trabalho, o amigo da academia, o pessoal da faculdade, quando eles ouvirem todos esses ensinamentos, eles dirão: essa nação é um povo sábio e inteligente. A forma como ele cuida da família, como dirige a carreira é diferente. Quem tem dado essa sabedoria, essa inteligência? Viver esses valores significa ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, feita de relacionamentos consistentes. A gente encontraria e faria encontrar paz. Rejeitar é subir uma trilha de costas, jogar futebol com um pé ruim, beach tênis com raquete de ping-pong, basquete com bola de vôlei. Até funciona, mas tudo torto. Um sinal claro é que a maioria de nós nem pensa em considerar e procurar Jesus para conselhos de como viver. Para isso, a gente ouve Dalai Lama ou Caio Carneiro. Para ter paz na alma, yoga ou mindfulness. Nada do Espírito Santo. E entender quem eu sou, Skinner, Brené Brown ou Piaget. E me entenda, todos eles têm coisas úteis a dizer. Mas Jesus é Deus. De Sócrates a Buda, de Nietzsche ao seu podcaster favorito, Cristo continua sendo o professor mais brilhante, perspicaz e instigante que andou sobre a terra. Um versículo frequentemente esquecido e muito subestimado está lá em Daniel, capítulo 1, verso 17, diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. O que esse versículo em Daniel está dizendo é que quem capacitou Daniel e seus amigos, esses jovens, a serem referência na Babilônia foi Deus. Deus não ensinou aqueles jovens sobre a lei dele, Deus ensinou sobre a vida na Babilônia. Sobre serem excelentes e referência no palácio pagão. Eu não estou dizendo que cristão não usa Google. Não tem boas referências, não sabe quem é Nassim Taleb. Mas o ponto é que a gente deveria ser mais pronto e disposto a procurar e ouvir a Deus. A colocar diante de Jesus as nossas dificuldades. E em viver a lei, para que sejamos feitos melhores pais, profissionais, irmãos e filhos. Parte do nosso ministério, então, é despertar uma certa inveja missionária, para que todos os povos ao nosso redor queiram viver esse relacionamento com o Senhor de todas as coisas. Mesmo no último mandamento de Jesus, em Mateus 28, 18, dá para perceber autoridade, mas amizade também. Por um lado, ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Na sequência, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Primeiro ele diz: eu ordeno, eu mando porque eu tenho esse direito. E depois, eu vou te ajudar. Quando vier aquela sensação, resistência interna, a boa vontade de Deus, cabe lembrar disso aqui. O melhor que Deus podia fazer por mim, ele já fez. Da cruz à Bíblia, a mensagem é essa: eu estou aqui, eu fiz isso e eu quero isso, para a minha glória e para o seu bem. Amém? Perceba também que Jesus não enviou o seu povo para falar para os outros, para revelar quem ele é com uma espada na mão. O reino não vem pela força, mas pela verdade, o amor e o sacrifício. Antes da cruz, Jesus mesmo disse: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que judeus me prendessem. Os seguidores de Jesus não matam para conseguir mais adeptos. Eles morrem. O mesmo texto que diz: vão e façam discípulos, diz também: ensine-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. A gente deveria falar mais do que ele quer e ensinar sobre isso.
É conversar uns com os outros. É naquele momento que a gente está trocando experiência, falando da vida, compartilhando alegrias e dificuldade, se forçar a pensar e lembrar o que Deus quer. Porque é o que acontece frequentemente comigo também. É que a gente troca muita experiência, muito sentimento, muita percepção e pouca verdade de Deus. É forçar o pensamento, levar o coração a procurar a verdade e os princípios, os versículos de Deus, para que a gente compartilhe mais disso. Junto com a experiência, junto com a vivência, junto com a opinião, tá bom? A verdade de Deus. É se perguntar e perguntar para o outro, entendi. Mas o que Deus quer? Mas espera, obedecer a Deus 100% do tempo é impossível, certo? Sim, é verdade. Jesus vai ainda mais longe, ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam perplexos e perguntam, nesse caso, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não é sobre possibilidade ou capacidade, é sobre presença. É sobre o Deus que torna possível todas as coisas, inclusive me fazer gostar da Bíblia e disposto a obedecer. O objetivo final, fundamental, é que Deus seja glorificado, reconhecido. E isso acontece primariamente por meio da vontade dele em mim e através de mim. Nosso maior sonho não deveria ser fazer história, mudar o mundo, viajar horrores, ser disruptivo. Deus, ele não é Red Hunter. Ele é Salvador. Ele é Pai. O melhor, por sinal. Quando a gente olha para esse trecho de Deuteronômio, nós somos lembrados que o que Deus nos entrega na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, é o melhor que ele tinha para oferecer. São as palavras mais sábias, mais valorosas, mais poderosas para salvar e transformar qualquer história, para refazer qualquer pessoa. Eu queria encerrar. Eu sei que eu li vários textos hoje, não é muito meu feitio sempre, mas eu queria ler um pedacinho do Salmo 19, dos versículos 7 a 10. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que o ouro mais puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Foi para isso que Jesus veio, para instruir seu povo a produzir frutos para ele, salvar os perdidos, transformar a vida dos salvos, para que eles sejam úteis na proclamação do reino de Deus. Então, com muito tremor e temor, eu digo, em nome de Deus, o que Deus quer é que amemos a vontade dele. O que Deus quer é que a gente ame a lei. Afinal, Jesus mesmo diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A gente deveria olhar para Deus dando a lei do deserto e pensar: graças a Deus. E não Deus me livre. Enquanto isso não acontece, 3 direções para a gente. Primeiro, ore para que Deus mude o seu gosto. O problema não é ele, nem poderia. São as nossas papilas gustativas. O problema é o nosso coração. O problema é a nossa mente que deseja mal, com L e com U. Ore para que Deus mude. Senhor, me ajuda a amar. Porque sozinho eu não consigo. Eu não sou capaz. E eu nem quero. Segundo, confesse. Confesse que não ama a lei de Deus. A gente precisa ter essa percepção transformada. E isso acontece também. E a partir da realidade, reconhecer que eu tenho resistido, sido desobediente e rebelde. Senhor, eu não gosto.
Eu não gosto de ouvir, eu não gosto de conversar sobre, eu não gosto de pensar e eu não gosto de ler. Mas eu sei que eu devo. E eu sei que essa é a sua vontade para mim, então me ajuda. Por último, convide Deus para que Ele venha e mude o mais íntimo do meu ser nisso tudo. Nosso objetivo aqui nessa série é se perguntar, aprender a se perguntar constantemente o que Deus quer. Nosso objetivo aqui é ajudar os outros a pensarem nisso. O que Deus quer. Deus te abençoe, tá bom? A gente se vê.